Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje a gente vai aprender como fazer o nosso primeiro programa utilizando a linguagem de programação Java. Então bora lá para a aula? Bom galera, na aula passada eu disse que para a gente fazer os nossos programas a gente iria utilizar outros programas, tá certo? Então na aula de hoje eu vou mostrar inclusive a maneira que eu acho mais simples, mais fácil, mas que tem como desvantagem o fato de você precisar ter uma conexão com a internet o tempo todo, tá certo? Mas essa vocês não precisam basicamente instalar nada no computador de vocês. Basta ter um navegador, que pode ser o Mozilla Firefox, Google Chrome, o Brave, o Microsoft Edge ou o Safari da Apple, tá certo? Qualquer navegador vocês vão conseguir já ter um ambiente de desenvolvimento completo e é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá certo? Então, bora lá. Então, galera, vocês vão abrir o navegador da preferência de vocês. Eu, por exemplo, gosto muito do Mozilla Firefox. E vocês vão digitar aqui, ó, repel.it, tá certo? Lembrando que esse link eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, basta isso, repel.it. Esse REPL é de Read, Eval, Print and Loop, tá certo? Ou seja, ele vai ler o nosso código, executar o nosso código, imprimir o resultado do nosso código e ficar fazendo isso em loop, né? Várias vezes até que a gente realmente se canse e decida parar de usar o programa, tá certo? Então ele é um site, tá? Um site não deixa de ser também um programa, tá certo? É um pouquinho diferente da ideia, mas o que a gente vai fazer aqui, ó, é clicar nesse botão de Sign Up, tá? Ou de cadastro, tá? Que é para a gente fazer o nosso cadastro. Bom, galera, a gente está aqui na página de cadastro, então eu vou colocar um usuário qualquer aqui, por exemplo, Dan Menezes. O e-mail que eu vou utilizar é um e-mail que eu quase não uso, danluciano@icloud.com. E a senha aqui eu posso colocar uma senha qualquer. Beleza? E aí você pode clicar aqui no botão de Sign Up. Então, uma vez que a gente finalizar o nosso cadastro, ele vai mandar um link de verificação para o nosso e-mail. Tá? Então, eu recomendo vocês irem no e-mail de vocês e clicarem no link, só para confirmar que, de fato, esse e-mail é de vocês. Vocês aqui são o dono dessa conta. Mas para a gente começar aqui, a gente já pode vir aqui, ó, New Ripple, aqui no canto superior esquerdo. E a gente escolhe aqui a linguagem de programação que a gente quer utilizar, tá? No nosso caso, a linguagem Java. A gente pode dar um nome para esse nosso programa, tá? Para esse nosso projeto. Eu vou chamar aqui de primeiro programa. E vou criar aqui ele, tá? Então, ele está carregando aqui a interface, né, para a gente. Eu vou aumentar aqui o tamanho, gente, da fonte só para ficar melhor para vocês visualizarem. Vocês podem também colocar aqui tema escuro, que vocês acharem melhor aí para vocês, tá? Eu gosto mais dos temas escuros, mas isso é questão de gosto mesmo, tá? Bom, gente, então eu gostaria de mostrar aqui para vocês algumas coisas. Ele já coloca aqui para a gente o código mínimo que a gente precisa ter para que uma aplicação em Java possa funcionar, tá certo? Então, tem essa ideia de uma classe principal, tá certo? Lembrando que o nome dessa classe principal, ela é também o nome do arquivo, ó, main.java, tá? Só que tem essa extensãozinha. E eu tenho aqui esse método principal, que é o public static void main string abre e fecha o colchete args, né? Fecha aqui os parênteses. Então, se eu abro uma chave, gente, eu tenho que fechar a chave. Se eu abro um colchete, eu tenho que fechar um colchete. Se eu abro um parêntese, eu tenho que fechar um parêntese, tá certo? Nesse primeiro momento, gente, é importante vocês gravarem mesmo isso daqui, tá? Não precisam vocês tentarem entender agora, nesse momento, o que é que acontece, tá? No futuro, a gente vai explicar melhor
cada um dos conceitos aqui. Então, é assim, todo programa Java tem que ter esse trecho de código, tá? Só esse system.out.println que não é obrigatório, tá certo? E para a gente executar esse código, a gente pode vir simplesmente aqui e apertar Run, tá? Então, percebam aqui que ele executa aqui algumas coisinhas para a gente, ó. A primeira coisa que ele está fazendo aqui é chamando o Java-C, ou seja, o compilador Java. Esse compilador Java é quem é responsável por pegar o nosso programa, que está em uma linguagem que é entendível pela gente, que é legível pela gente, que é seres humanos, tá? E converter isso num processo chamado de compilação, de bytecode, que a gente viu até na aula passada. E a partir daí, desse bytecode, o Java vai poder executar esse bytecode, ó. Aqui seria, digamos, o bytecode Java, tá? E aí ele vai ser interpretado esse bytecode. Então, o Java é uma linguagem de programação que utiliza tanto aquela técnica de compilação como aquela técnica de interpretação, tá certo? E aí ele executou o nosso programa e imprimiu aqui pra gente, ó, no nosso console, Hello World, tá? Tentando entender o que é que está acontecendo aqui, gente, olha. Então, system é de sistema, tá? Out, saída, ou a saída padrão do meu sistema operacional, tá? E o que é que eu vou fazer nessa saída padrão do meu sistema operacional? Eu vou imprimir um texto aqui, Hello World, por isso que ele está entre aspas, tá? E após imprimir o Hello World, eu tenho uma quebra de linha, que é exatamente esse ln, de line, tá certo? Então, o que o println faz é, ele imprime o texto que está aqui dentro, entre parênteses, tá? E depois ele faz uma quebra de linha. E ele imprime aonde? Ele imprime na saída padrão do meu sistema operacional. E por que é esse print de imprimir? Se lembra como eu falei para vocês, os primeiros computadores eles não tinham monitor. Então, a forma como era encontrada para que os computadores exibissem as informações era através das impressoras. Então, você, de fato, tinha um papel onde era impresso todo o conteúdo, tá certo? A gente pode também, gente, executar o nosso comando sem ser clicando aqui no botão de Run. A gente pode exatamente forçar aquele processo de compilação e de interpretação. Para a gente fazer isso, a gente vai clicar aqui ó, no nosso console ó, e a gente vai digitar ó, Java-C, ou seja, de Java Compiler, e eu passo o nome do arquivo que eu quero compilar, ó, que é esse main.java, tá? Então, main.java. Então, isso pode demorar um pouquinho, esse processo de compilação. Terminei de compilar aqui, ó. Se não apareceu nenhuma mensagem de erro, é porque deu tudo certo, tá? E aí, para me executar agora esse meu programa, ó, se eu der aqui um ls para me ver os arquivos, ó, eu tenho exatamente esse main.class, que seria exatamente aquele bytecode. Vou tentar fazer um cat aqui nesse main.class, para a gente ver o conteúdo desse bytecode, ó. E é o conteúdo dele. Percebo que ele coloca uns símbolos estranhos aqui. Isso porque esse arquivo aqui ele está em uma linguagem que é para o computador entender, que é para a máquina virtual do Java entender, e não a gente enquanto seres humanos, tá? Eles têm outras mensagens aqui que a gente consegue entender, mas não tudo, tá certo? E para a gente executar isso, a gente pode chamar o comando Java, que seria o interpretador Java, e a gente passa exatamente um bytecode para esse interpretador Java, tá? Que seria o main.class. Só que na hora de eu passar o interpretador, como o interpretador sempre procura por um ponto class, a gente pode ocultar essa informação aqui. A gente não precisa passar isso, tá? Então, basta eu chamar Java main. E aí ele executa meu programa da mesma maneira como se eu apertasse simplesmente o run aqui, né? Então, o run faz exatamente a mesma coisa, ele coloca algumas outras informações aqui, mas não importa muito para a gente nesse momento inicial, certo? Então, seriam as duas maneiras que a gente tem para executar o nosso programa. Perceba, gente, que o Java, toda linha, ela tem que terminar ou com abre-chave ou com um ponto e vírgula, tá certo? Então, perceba, ó, essa linha terminou com abre-chave, essa linha terminou com abre-chave, essa linha terminou com um ponto e vírgula, essa linha terminou com fecha-chave e essa linha também terminou com fecha-chave, tá? Então, as linhas ou elas vão terminar com abre ou um fecha-chave ou com ponto e vírgula.
Então, o Java, inicialmente, ele tem muito dessas regrinhas que a gente vai pegar com o tempo, tá? Eu vou tentar aqui introduzir alguns erros para vocês verem o que é que acontece, tá? O primeiro, vamos dizer que em vez de eu colocar aqui o método main, né, eu coloquei o método principal. Certo? Eu coloquei o método principal, que seria a tradução de main, tá? Se eu tento executar esse comando, ó, ele vai dar um erro, e aí vocês já vão, pelo erro, entender o que é que está acontecendo, ó. Então, foi que ele disse que, ó, erro, main method not found in class main. Ou seja, traduzindo, o que é que ele está dizendo? Olha, o método principal não existe na classe main. Essa classe main aqui, ela não tem um método principal. E o Java, ele sempre vai procurar primeiro por esse método principal. É ele quem vai inicializar, digamos, a execução do nosso programa. E aí ele continua, ó, por favor, né, defina um método principal, e ele, inclusive, coloca aqui, ó, a assinatura de como é que tem que ser esse método, tá? Então, se a gente digitou aqui alguma coisa errada, por exemplo, botou público, né, static, botar assim, ó, público estático, né? Ele vai dar o mesmo erro aqui. Deixa eu até talvez um erro diferente aqui no estático, ó, né? Tá dizendo que esse estático não existe, né? Então a gente pode já saber mais ou menos ali onde é que está o erro. Ele já está avisando aqui que o público também ele já está errado, mas vamos tentar mesmo assim executar esse programa. Ó, e ele está agora, né, ó, no público. Então ele meio que já vai dando ali alguns ajudas para a gente, tá? Então agora está certo, né? Que vai conseguir executar o código. Percebo também, gente, que o S aqui do system, ele é maiúsculo, assim como o main aqui, né? A primeira letra é maiúsculo, tá? Então, isso daqui, gente, é muito importante, né? O Java, ele diferencia letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Então, se eu faço isso daqui, ó, system.out.println, ele também vai dar um erro pra gente e vai dizer que não achou esse system com letra minúscula. Certo? Então, está dizendo exatamente aqui, olha, o pacote system com letra minúscula não existe, tá certo? Então, é system com letra maiúscula, tá? O primeiro S aqui com letra maiúscula. Da mesma forma, esse string aqui tem que ser com letra maiúscula. Essas regrinhas, gente, à medida que vocês forem praticando, vocês vão aprendendo, tá? O bom é que o REPL.it, ele já coloca esse trecho de código para a gente, então a gente não precisa, né, ficar muito preso nisso. Mas é importante que vocês aprendam, porque nem sempre vocês vão ter acesso ao REPL.it. Se lembre, como eu falei para vocês, né? Se algum momento aqui a minha internet cair, ou se a minha internet ficar lenta, o meu acesso ao REPL.it ele é comprometido também, tá certo? Mas ele tem a vantagem de a gente não precisar instalar nada no nosso computador e conseguir simplesmente usar um navegador que todos os computadores, inclusive os celulares, já vem instalado, certo? Bom, galera, esse foi o nosso primeiro programa utilizando a linguagem Java. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijinho no coraçãozinho de vocês e até a próxima. Valeu!